Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 50. Capítulo 501. Liberação de terra. Muralha de fluxo terrestre. Estrondo. Assim que os ninjas de Vagakure iniciaram seu ataque, a terra tremeu. Altas paredes de rocha surgiram do solo, cercando Itachi. Liberação de terra. Lança do dragão terrestre. Enquanto as altas paredes de terra selavam Itachi lá dentro, a segunda onda de ninjas de Vagakure desencadeou seus jutsus de liberação de terra combinados. A maioria dos ninjas de Vagakure era adepta da liberação de terra, e eles podiam combinar suas habilidades para atacar o mesmo alvo. Um ou dois jutsus de liberação de terra poderiam não causar muitos problemas, mas quando muitos deles eram combinados, o poder era aterrorizante. Estrondo. Estrondo. Rochas afiadas, semelhantes a brotos de bambu, surgiram do solo, golpeando em direção a Itachi. Itachi não permaneceu parado. Ele desviou rapidamente. Não importava quantas lanças de dragão terrestre emergissem do solo, elas não podiam atingir Itachi, que se movia como um macaco ágil. Observando do topo de um muro de pedra, o Jounin de Vagakure que comandava o ataque franziu a testa e gritou: "Mantenham o ataque. Não deem a esse garoto uma chance de respirar." Liberação de terra. Palma divisora da terra. Um terceiro grupo de ninjas de Vagakure avançou, colocando suas mãos no chão. Escondido nas sombras, Yan observava o ataque implacável, onda após onda, dos ninjas de Vagakure e não pôde deixar de se maravilhar. Não é à toa que o jutsu combinado de liberação de terra de Vagakure fazia incontáveis inimigos arrancarem os cabelos no campo de batalha. Com números suficientes, o poder era aterrorizante. Os jutsus combinados vinham de forma tão densa e rápida que a maioria das pessoas seria sobrecarregada. Para um ninja comum enfrentando tal força de Vagakure, a fuga era quase impossível. Claro, tais táticas combinadas não eram invencíveis. Havia maneiras de combatê-las. Uma poderosa liberação de raio poderia combatê-las, assim como ninjas extremamente rápidos. O Raikage, ataque Sakumo Minato, qualquer um deles poderia ter escapado facilmente dessa situação. Não importava o quão poderosos fossem os jutsus combinados, eles tinham que atingir o alvo. Sem um acerto, tudo era inútil. Velocidade e uma força individual esmagadora também podiam facilmente destruir tais forças combinadas. Estrondo. Incontáveis toneladas de rocha desmoronaram, colidindo sobre o cercado Itachi. Ele desviou rapidamente. Um único momento de descuido e ele seria esmagado, enterrado no subsolo. Nós o pegamos? O Uchiha Itachi é realmente tão fraco? Sem ver nenhum movimento dentro do campo de batalha, os ninjas de Vagakure pararam, olhando curiosamente para o centro, onde a poeira ainda flutuava. Eles desesperadamente queriam saber se Itachi tinha sido esmagado até a morte. Uma desconcertante enxurrada de jutsus combinados, e eles não tinham sequer tocado em um único fio de cabelo do inimigo. Para esses ninjas de Vagakure, esse resultado devia ter sido devastador. Sentado em um galho de árvore, observando o campo de batalha de longe, Yan balançou a cabeça lentamente. O verdadeiro espetáculo nem começou. Cal. Assim que os ninjas de Vagakure se perguntavam se Itachi estava morto, um grito estridente ecoou. Corvos negros bateram suas asas, espalhando-se em todas as direções, penas negras caindo por toda parte. Todos tenham cuidado. Este deve ser o Uchiha Itachi. Antes que o Jounin líder pudesse terminar, gritos vieram de perto dele. Ignorando o inimigo cujo coração ele acabará de perfurar, Itachi, como um ceifador sem emoções, retirou lentamente sua arma. Olhou para cima e revelou a visão que fazia incontáveis inimigos tremerem. Seu Sharingan de 3 Tomoe. Como isso é possível? O aparecimento repentino de Itachi entre eles pegou os ninjas de Vagakure ao redor de surpresa. Infelizmente, Itachi não era de falar durante uma luta. Ele certamente não ia explicar como tinha terminado ileso entre eles. Seu Sharingan girou. Vários ninjas de Vagakure próximos congelaram. Qualquer um podia ver que eles tinham sido pegos em um genjutsu. A uma distância tão curta, olhando diretamente para Itachi, cair em um genjutsu era inevitável. Para inimigos capturados em genjutsu, a morte era o melhor presente. Itachi não hesitou. Ele os cortou rapidamente. Corações foram perfurados. Gargantas foram cortadas. A morte mais aterrorizante era um ninjato cravado através da cavidade ocular até o cérebro, nem permitindo um grito. O sistema nervoso falhou. Os corpos ficaram moles, contraindo-se 2 vezes no chão, manchando-o com sangue escarlate jorrando. Esses ninjas de Vagakure estão acabados. Eles não podem parar Itachi. Ele pode lutar um pouco, mas Itachi pode lidar com isso. Yan desviou o olhar. Não havia mais nada para ver. Pelo menos não até que os reforços de Vagakure chegassem. Sua formação estava quebrada. Eles não podiam se reagrupar efetivamente. Para Itachi, esses inimigos eram apenas cordeiros. Eles podiam causar um pouco de problema, mas não podiam contê-lo. Qualquer um enfrentando essa situação sentiria desespero. Seus jutsus combinados favoritos eram inúteis. Mesmo quando ele caminhou voluntariamente para a armadilha deles, eles não puderam tocá-lo. Ele quebrou a formação deles e os massacrou. O Jounin líder de Vagakure estava prestes a vomitar sangue. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Tudo o que ele podia fazer era liderar seus homens na tentativa de matar Itachi com suas próprias lâminas. Infelizmente, essa esperança era um luxo. Enquanto os gritos dos inimigos continuavam, enquanto inimigo após inimigo caía, Yan se perguntava, será que ele tinha superestimado o povo de Vagakure? Ou Itachi tinha se tornado monstruoso demais? Ninjas poderosos no campo de batalha podiam mudar o curso de uma batalha. Esse ditado era verdadeiro. Os exemplos mais clássicos eram Seju Hashirama e Uchiha Madara. Qualquer um dos dois podia passar por cima de tudo, suprimindo outras aldeias para que elas não ousassem se mover. Senhor, devo continuar? Encharcado com o cheiro da morte, Itachi encontrou facilmente Yan observando.
Como você pode continuar? Olhando para Itachi ajoelhado em um joelho, Yan disse exasperado. Os reforços de Vagakuri levarão tempo. Talvez Onoki não esperasse que você eliminasse todos os inimigos tão rapidamente e sem usar seu Mangekyou. Parece que preciso aumentar os esforços de Orochimaru. As forças de Vagakuri estacionadas aqui eram muito fracas. Se fossem as forças principais lutando contra Komogakuri no campo de batalha da Terra das Cachoeiras, Itachi teria lutado para matar todos eles. E eles poderiam ter resistido até que os reforços chegassem. Além disso, Onoki estava sendo um pouco mesquinho. Capítulo 502. Enviar tão poucas pessoas para preparar uma emboscada, foi um pouco de excesso de confiança? Essas poucas pessoas não durariam até que os reforços chegassem. Esqueça. Prepare algumas armadilhas e depois volte. Isso é inútil. A força de movimento rápido que tinha encurralado o terceiro Raikage não apareceu. Em vez disso, eles enviaram um bando de peixes pequenos. Pensando nisso, fazia sentido. Não importava quão talentoso Itachi fosse, Onoki não o trataria como terceiro Raikage. Já era alguma coisa ele ter preparado uma emboscada especificamente para Itachi. Esperar que Onoki implantasse forças principais para esse tipo de trabalho era improvável, a menos que fosse o próprio Uchiha Yan. Mas Vagakuri poderia desgastá-lo assim? Yan estava curioso. Sim, senhor. Itachi partiu imediatamente, retornando ao campo de batalha. Ele reuniu materiais locais, além do que carregava, preparou várias armadilhas e então seguiu Yan para longe. Senhor, está aí a inteligência que coletei no campo de batalha ultimamente. Itachi entregou respeitosamente o pergaminho de inteligência a Yan. Sentado em uma rocha, Yan abriu o pergaminho e começou a ler. Vendo isso, Itachi saiu silenciosamente e foi caçar, preparou habilmente a carne e a colocou em uma grelha improvisada. Ele até tirou vários temperos de um pergaminho de selamento. Estes foram preparados para Yan, suprimentos de reserva. Se Yan não levasse seus próprios temperos, os reservas de Itachi seriam úteis. Neste momento, Yan não estava focado no churrasco. Ele estava lendo a inteligência que Itachi tinha reunido. Itachi tinha coletado todos os tipos de informações, cronogramas de patrulha, áreas de patrulha, posições de sentinela ocultas. Ele até tinha desenhado um mapa simples com marcas de X indicando áreas já limpas. Olhando para ele, o mapa estava coberto com marcas de X. Yan não pôde deixar de sorrir. Não é à toa que Vagakuri chama você de corvo de sangue. Você eliminou um bom número deles. Onoki provavelmente ficaria ferido por um tempo. Esta é uma boa inteligência. Embora não seja muito útil, mostra que Onoki pretende arrastar isso conosco. Certo. O campo de batalha principal é na Terra das Cachoeiras, não aqui. Mas com esse tipo de força, eles estão meio que nos menosprezando. Decisão tomada. Quando eu voltar, farei Orochimaru aumentar a pressão sobre Onoki. Seu velho bastardo, você realmente acha que apenas ficar sentado no acampamento manterá tudo estável? Nada é tão fácil neste mundo. Já que você não tem medo de atrito, nós apenas consumiremos mais algumas de suas pessoas. Decisão alegremente tomada. O cheiro de carne assada emanava da caverna. Yan não estava preocupado com a fumaça ou o cheiro atraindo a atenção do inimigo. Depois de seguir Itachi por dias, ele finalmente pôde sentar para uma refeição adequada. Enquanto Yan estava confortavelmente comendo churrasco sob as estrelas, Onoki estava de mau humor. A força de emboscada foi completamente eliminada. Nem um único sobrevivente. Se ele não tivesse inspecionado o local pessoalmente, Onoki poderia ter suspeitado que Yan tinha intervindo e os eliminado. Mas após observação cuidadosa, Onoki confirmou que não tinha nada a ver com Yan. Foi tudo obra de Itachi. Parece que este velho subestimou Uchiha Itachi. De acordo com seu plano, a força de emboscada inicial só precisaria atrasar Itachi. Não necessariamente causar muitos problemas a ele, apenas mantê-lo no lugar. Então a força de reforço o cercaria. Nesse ponto, mesmo que Itachi pudesse voar, ele não poderia escapar. Infelizmente, ele tinha sido um pouco presunçoso. Quando ele chegou com suas forças, tudo o que viu foi um campo de batalha repleto de cadáveres e devastação. Tsuchikage-sama, todas as armadilhas foram limpas. Os corpos foram armazenados em pergaminhos de selamento. Devemos rastrear a trilha do inimigo? Onoki poderia ser de coração negro, mas ele também tinha alguma dignidade. Com os cadáveres de seu próprio povo por toda parte, se ele não os coletasse e os trouxesse de volta, isso desmoralizaria os ninjas da aldeia. Mesmo que selar os corpos consumisse muitos pergaminhos, Onoki teve que cerrar os dentes e dar a ordem. Não, é tarde demais. Subestimei o nível de ameaça de Uchiha Itachi. O inimigo pode ter deixado a trilha deliberadamente esperando que a seguíssemos. A emboscada falhou, significando que o inimigo tinha visto através de sua intenção. Perseguir agora era inútil. Mesmo que o fizessem, eles poderiam cair em uma emboscada eles mesmos. Konoha prepararia uma emboscada? Onoki não estava disposto a apostar. Senhor, a linha de defesa de Vagakuri começou a recuar. Tais notícias importantes não podiam ser escondidas daqueles nas linhas de frente. A informação foi enviada imediatamente para Orochimaru. Lendo o pergaminho de inteligência, Orochimaru exibiu um sorriso divertido. Parece que o corvo de sangue causou um grande golpe em Vagakuri. Para eles recuarem voluntariamente suas defesas, suas perdas devem ser significativas. O que devo fazer? Jogar com segurança ou... Hesitando por não mais que 5 segundos, Orochimaru, com confiança absoluta em si mesmo, lambeu os lábios. Passe minhas ordens, avancem. Se Vagakuri recuar, perseguiremos. Não lhes dê muito espaço para respirar. Pressione o ataque implacavelmente. Sem necessidade de hesitação. Você recua, eu persigo. Você recua, eu ataco. Não pense que só porque prefiro jogar sujo, não entrarei em conflito com você de frente. O ponto principal era, Konoha disposta a entrar em conflito, enquanto Ivagakuri não. Portanto, Ivagakuri inevitavelmente sofreria.
Além disso, suas perdas recentes já tinham excedido a tolerância de Onoki. O recuo da linha de defesa era inevitável. Eles tinham perdido qualquer iniciativa nesta guerra. Agora, tudo que Onoki podia esperar era estabilidade. Uma luta total com Konoha era claramente irracional. E Vagakuri só podia esperar estabilizar a situação, então deixar que o resultado fosse decidido no campo de batalha da Terra das Cachoeiras. Se eles ganhassem lá, Onoki teria a confiança para sentar com Konoha e discutir o fim da guerra. Se eles perdessem lá, as negociações seriam irrelevantes. Eles poderiam simplesmente se render. Tsuchikage-sama, a linha de defesa de Konoha está avançando constantemente. Se isso continuar, perderemos toda a iniciativa na guerra. Recue ainda mais. Coloque a linha de defesa final na fronteira. Konoha não atacará nosso território. Onoki não hesitou. Ele deu a ordem decisivamente. Ele não seguiria o ritmo de Orochimaru. Você quer pressionar o ataque? Então recuarei até o fim. Se você ousar, traga sua força principal e ataque a Terra da Terra. Se ele não fizer, então a situação se estabilizaria. Todos, a partir do momento em que Komogakuri nos declarou guerra, a iniciativa não estava mais em nossas mãos. Este velho espera que vocês entendam. O campo de batalha da Terra das Cachoeiras é nosso alvo principal. A aldeia não pode arcar com outra guerra em grande escala com Konoha. Estabilizar a situação é o suficiente para nós. Capítulo 503. Era difícil imaginar palavras tão frustradas vindo do próprio Tsuchikage, mas essa era a situação de Vagakuri. Você não podia evitar sentir-se frustrado, mesmo que quisesse. A menos que Vagakuri abandonasse o campo de batalha da Terra das Cachoeiras e lutasse contra Konoha até a morte. Se Onoki realmente tomasse uma decisão tão estúpida, o Raikage provavelmente riria até a morte. Onoki sabia que todos se sentiam mal, inclusive ele mesmo. Ser perseguido e suprimido assim não era agradável. Mas Ivagakuri carecia de força para contra-atacar. Foi apenas uma sorte que Konoha não quisesse uma luta até a morte com Ivagakuri. Caso contrário, a situação de Onoki seria ainda mais embaraçosa. Retornando ao acampamento, Ian chegou ao posto de comando e impotentemente estendeu as mãos. Plano falhou. A força de Itachi excedeu as expectativas de Onoki. A força de emboscada foi eliminada antes que os reforços de Ivagakuri pudessem chegar. Então, os ninjas de Ivagakuri lutando conosco no campo de batalha são todas forças improvisadas? Aliviado que seu filho estava salvo, Fugaku também agarrou o ponto principal. Isso significava que Konoha poderia fazer um movimento? Infelizmente, o pensamento foi extinto assim que apareceu. O objetivo de Konoha era esfaquear Ivagakuri nas costas e saquear os recursos da Terra da Terra. Agora que tanto as missões de vingança quanto as de pilhagem de recursos estavam completas, apenas um tolo continuaria lutando contra Ivagakuri até o fim. Deixe Komogakuri lutar lentamente contra eles, não era melhor? Lutar contra Ivagakuri de frente agora seria completamente não lucrativo e Konoha só perderia. Era o suficiente para suprimi-las no campo de batalha. Se Ivagakuri sofresse mais perdas, dependia da habilidade de Orochimaru. Parece que não posso ter tais pensamentos. Yashi balançou a cabeça decisivamente. Mesmo que as forças de Vagakuri estacionadas aqui sejam todas improvisadas, não devemos enfrentá-las em uma luta total. Fazer isso não traz benefícios e só prejudicaria a aldeia. Eu estava apenas dizendo. Não tenho intenção de lutar contra eles de frente. Fugaku indicou rapidamente que não tinha tal ideia. Ele não queria que Ian pensasse que seus pensamentos eram extremos demais. Se Ian levasse suas palavras a sério, ele, Uchiha Fugaku, poderia se encontrar de volta na aldeia observando sua esposa. Batalhas de pequena escala não doem, batalhas de grande escala são inúteis. Ian não levou para o lado pessoal. Qualquer um aprendendo tal inteligência consideraria um ataque decisivo. Era normal para Fugaku ter tais pensamentos. Não precisava fazer um grande caso disso. De qualquer forma, deixe Orochimaru lidar com o campo de batalha. Eu confio nele. E Vagakuri não ganhará vantagem sobre ele. Vocês dois apenas se concentrem em gerenciar o acampamento. O Hyuga pode enviar mais pessoas para reconhecimento. Quanto aos anciãos do clã, faça com que retornem à aldeia comigo. Embora o acampamento parecesse calmo na superfície, na verdade estava em turbulência. Tanto os Uchiha quanto os Hyuga, especialmente os anciãos da casa principal Hyuga, que tinham ficado na aldeia por anos e experimentado pouco combate. Muitos estavam preocupados que pudessem ser enviados para o campo de batalha. Ian tinha mobilizado a maioria deles para enviar uma mensagem. Quando necessário, posso enviar todos vocês para o campo de batalha. Não falem sobre herança de clã. Se outros clãs podem fazer sacrifícios, vocês também podem. Agora que o objetivo foi alcançado, manter essas pessoas no acampamento era apenas um obstáculo. Era melhor levá-las de volta para que não atrapalhassem Fugaku e Yashi. Fugaku estava bem. Ele era implacável o suficiente para não hesitar nem mesmo com seu próprio povo. Yashi teve um tempo mais difícil. Fugaku podia levantar sua espada contra seu clã, mas Yashi não podia fazer o mesmo com aqueles anciãos da casa principal. Além disso, Ian também queria avaliar quão determinado Yashi estava em mudar o clã. Agora parecia que ele não podia ser contado. O clã Hyuga tinha caído há muito tempo em um ciclo estranho. Sem quebrá-lo e reconstruí-lo, qualquer reforma era sem sentido. Somente quando Yashi pudesse ser implacável o suficiente para levantar sua espada, a situação poderia mudar. Caso contrário, seria um desperdício de tempo e esforço. Patriarca Yashi, por favor, consulte os anciãos da casa principal e da casa secundária. A aldeia decidiu reformar certas regras do clã Hyuga. Por favor, fale, Lorde Conselheiro.
Ele está prestes a balançar a espada? A pálpebra de Yashi tremeu. Estabilizando suas emoções, ele esperou calmamente pelas instruções de Yan. Fugaku olhou para o outro lado. Quando se trata de assuntos do clã Hyuga, como líder do clã Uchiha, é melhor não se envolver. Yan não estava falando como um Uchiha, mas como conselheiro do Hokage. Isso colocou o assunto no nível da aldeia e do clã Hyuga. Não era uma piada ou algo menor. Yan falou francamente. Honestamente, tanto o segundo quanto o terceiro Hokage queriam reformar o clã Hyuga. O quinto Hokage não é exceção. Embora eu não seja o Hokage, como conselheiro do Hokage, é meu dever executar certos assuntos. Espero que não se ofenda, ancião Yashi. Isso é tudo para o desenvolvimento da aldeia. Essas declarações públicas pareciam destinadas a persuadir Yashi, mas eram realmente para os anciãos da casa principal Hyuga. Esta era a vontade e o comando da aldeia. Estou apenas notificando vocês, não discutindo isso com vocês. Então guardem seus pensamentos mesquinhos. A aldeia está disposta a reconhecer a herança do clã Hyuga. Nós não negamos as regras do seu clã. No entanto, há uma coisa que o clã Hyuga deve mudar. Quando a aldeia mobiliza ninjas Hyuga, a casa principal precisa manter a calma e não causar problemas. A situação em que a aldeia tem que solicitar permissão da casa principal para mobilizar ninjas Hyuga deve acabar. Além disso, se um membro do clã Hyuga cometer uma ofensa menor, o clã pode lidar com isso internamente. Mas se envolver assuntos importantes, deve ser entregue à aldeia. Isso não é especificamente direcionado apenas ao clã Hyuga, mas a todos os clãs em Konoha. Alguns clãs ninja tinham poder demais. Muitos assuntos nem precisavam ser relatados à aldeia. Os clãs podiam lidar com eles mesmos como punir indivíduos. No futuro, isso mudará. Se a aldeia não der permissão, vocês não têm o direito de fazê-lo. Caso contrário, vocês serão considerados como oposição à aldeia. Com Tsunade não em Konoha Yan como conselheiro do Hokage. Naturalmente implementaria isso para evitar que Tsunade fosse colocada em uma posição embaraçosa após seu retorno. Lorde Conselheiro, fique tranquilo. Transmitirei isso fielmente a todos. Este dia estava destinado a chegar. Yashi tinha se preparado mentalmente há muito tempo. Pessoalmente, ele estava com a aldeia, já que muitas das regras obsoletas do clã Hyuga precisavam ser mudadas. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele precisava da ajuda da aldeia para aplicá-lo. Capítulo 504. Então Yashi concordou prontamente, porque era impossível para ele implementar isso sozinho. Seja da casa principal ou da casa secundária, os anciãos se oporiam a ele, e a oposição dele seria feroz. Se a vila tomasse a liderança na implementação, certamente haveria oposição, mas não tão feroz. Porque Yan não planejava derrubar radicalmente as regras tradicionais do clã Hyuga com um único golpe. Nem estava cortando diretamente o status e os interesses que os anciãos vinham protegendo. Ele estava apenas removendo uma fina camada. No máximo faria as pessoas sangrarem um pouco, não o suficiente para danificar suas fundações. Então, embora insatisfeitos, esses anciãos não ousariam causar um escândalo. No fim, eles apenas teriam que engolir suas objeções e aceitar. Todo clã precisava mudar, mas para outros era fácil. Apenas os Hyuga eram problemáticos. O clã Hyuga dava um valor excessivo a regras antigas e ultrapassadas. Para outros clãs, a implementação era muito mais simples. Os Uchiha, por exemplo, poderiam implementar uma mudança com uma única ordem. Outros clãs eram semelhantes. Então, Yan só precisava focar nos Hyuga. Se até o clã Hyuga entrasse em acordo, que razão ou desculpa os outros clãs teriam para tergiversar? Por outro lado, se todos os outros clãs concordassem, por que os Hyuga ainda estariam dando desculpas? O clã Hyuga não era um clã de Konoha? Eles não eram pessoas de Konoha? Yan tinha desculpas de sobra para calar a boca dos anciãos. Camada por camada, ele os desgastaria. Vamos ver quanto tempo eles conseguiriam aguentar. Sim, isso cobre praticamente tudo. Vocês dois podem ir descansar agora. Tendo dito o que precisava ser dito, Yan sinalizou para Yashi e Fugaku saírem. Yashi levantou-se e saiu imediatamente. Ele precisava voltar e informar os anciãos do clã. Fugaku hesitou, atrasando-se deliberadamente um pouco. Assim que Yashi estava fora do alcance da voz, ele falou: Yan, tais reformas provavelmente causarão um alvoroço considerável no clã Hyuga. E daí? Yan não se importava. Isso é apenas para garantir que eles colaborem totalmente com a vila. Não é desenraizar os Hyuga. Se eles não concordarem nem com essas condições, então o clã Hyuga pode muito bem não ser chamado de um grande clã. Konoha não precisa de tal clã. O clã Senju podia se tornar plebeu. O clã Uchiha podia se comportar e ter todos os seus privilégios reduzidos. Por que o clã Hyuga deveria ser o especial? Porque eles deveriam receber tratamento especial. Quando eu falo gentilmente, mostrem algum respeito e façam algumas concessões. Isso é bom para todos. Se vocês se mantiverem teimosamente em sua posição, então só posso dizer que vocês estão buscando sua própria ruína. Então, o clã Hyuga realmente tem problemas. Fugaku assentiu levemente e saiu silenciosamente. Com relação a este assunto, a atitude cooperativa dos Uchiha era suficiente. Quanto ao clã Hyuga, não esperem até que a faca esteja em suas gargantas para sentir medo. Então será tarde demais. De volta à sua tenda, Yashi mandou chamar os anciãos de ambas as casas, secundária e principal, para convocar uma reunião. Logo, os anciãos notificados chegaram. Todos os dignitários do clã Hyuga reuniram-se. Regras rígidas do clã significavam não sussurrar ou ter conversas paralelas durante as reuniões. Seja da casa principal ou anciãos da casa secundária, todos sentaram silenciosamente em seus lugares, esperando que o líder do clã, Yashi, falasse primeiro. Desculpem-me pelo atraso. Com o último ancião que estava de plantão e chegou por último, tomando seu assento, Yashi olhou para cima, seu olhar calmo varrendo os muitos anciãos. Por que o líder do clã nos convocou?
O contato visual era aceitável, mas era o limite. Os anciãos perplexos só podiam se comunicar minimamente com aqueles ao seu lado através de olhares. Vendo todos cheios de perguntas, e Yashi não falando, o grande ancião tossiu e quebrou o silêncio. Líder do clã, por que você convocou a todos? Existe algo importante para discutir? Sim, há um assunto que gostaria de discutir com todos. Com o grande ancião falando, Yashi não permaneceu em silêncio. Ele assentiu lentamente. Acabei de retornar do posto de comando. O Lorde Conselheiro decidiu retornar à vila antes do previsto. Os anciãos, especialmente aqueles da casa principal, podem precedê-lo. O Lorde Conselheiro vai voltar? Excelente! Ouvindo esta boa notícia, os anciãos da casa principal suspiraram de alívio, sorrisos aparecendo em seus rostos. Os anciãos da casa secundária tiveram pouca reação. Ao contrário da casa principal, esperava-se que eles fossem para o campo de batalha e lutassem. Esta decisão era uma boa notícia para a casa principal, mas para a casa secundária não significava nada. Vendo isso, a voz de Yashi tornou-se mais grave. Não celebrem cedo demais. Essa é apenas uma das decisões do Lorde Conselheiro. Agora há pouco, o Lorde Conselheiro informou-me oficialmente que a partir de hoje, o clã Hyuga cooperará com a vila na implementação de certas reformas. O quê? Os anciãos da casa principal, que acabavam de sorrir, tiveram seus sorrisos congelados. Até os anciãos da casa secundária olharam para cima em surpresa. Reformas? Que tipo de reformas? Maiores ou menores? Isso é significativo para o clã Hyuga. Não. A própria fundação da herança do nosso clã, passada através de gerações, é construída sobre nossas regras de clã. A família não pode aceitar qualquer forma de reforma. Líder do clã, nós discordamos. Antes que Yashi pudesse sequer dizer quais reformas a vila queria implementar, os anciãos da casa principal já estavam gritando em oposição. A casa secundária permaneceu vigilante. Embora todos fossem anciãos do clã, na realidade, os anciãos da casa principal e da casa secundária eram dois grupos inteiramente separados. Os anciãos da casa secundária não fizeram nenhum movimento, enquanto os anciãos da casa principal opuseram-se veementemente. Yashi não falou. Ele silenciosamente observou-os expressando sua desaprovação. Isso realmente não é uma boa notícia. Sentado ao lado de Yashi, o grande ancião observou a reação do líder do clã e escolheu permanecer em silêncio. Ele sabia que este dia chegaria. Ele apenas não esperava que acontecesse em um momento tão crítico. Até a Okage Tsunade não estava na vila. Em teoria, Yan, como conselheiro do Okage, tinha autoridade para fazer essas mudanças. Se escalasse, o clã Hyuga poderia recusar, citando a ausência do Okage. Mas recusar poderia vir com custos significativos. Os anciãos da casa principal falaram um após o outro, todos muito agitados, todos firmemente opostos. Líder do clã, diga algo. Após discutir de um lado para o outro, vendo o líder do clã silencioso, os anciãos da casa principal voltaram sua atenção para ele, esperando que ele assumisse uma postura firme e ficasse do lado deles. Sob o olhar de todos, Yashi falou lentamente. As palavras exatas do Lorde Conselheiro foram: ele está nos notificando, não discutindo conosco. Se vocês, estimados anciãos, consideram isso inapropriado, encontrarei uma oportunidade para declinar da proposta do Lorde Conselheiro. Capítulo 505. Desde o início, Yashi havia decidido que absolutamente não carregaria o fardo. Primeiro, ele removeu a si mesmo da equação, transmitindo as palavras exatas de Yan aos anciãos. Não importava o que escolhessem. Contanto que ele deixasse sua posição clara, isso era o suficiente. Como líder do clã, ele sempre agiria nos melhores interesses do clã. Como todos discordavam, a minoria seguiria a maioria, e eles rejeitariam a proposta da vila. As palavras de Yashi fizeram os anciãos hesitarem. No passado, Yashi não teria dito primeiro algo da perspectiva da vila, e então eles continuariam discutindo? Porque ele estava agora ficando diretamente do lado deles. Algo parecia errado. Mas os anciãos da casa principal não conseguiram identificar o que. Eles apenas se lembravam de uma frase, que Yan estava notificando-os, não discutindo com eles. Uma notificação era compulsória. Não importava se concordavam ou não. Discussão significava sentar e conversar sobre isso. Pelo menos, se o acordo fracassasse, a boa vontade permaneceria. Mas agora não havia necessidade de discussão. Ou aceitam ou rejeitam. Por que o Lorde Conselheiro está mirando em nosso clã Hyuga dessa maneira? Exatamente. O Lorde Conselheiro é genro do nosso clã Hyuga. Como ele pode ser tão duro conosco? Se outra pessoa tivesse dito isso, os anciãos da casa principal provavelmente teriam xingado. Mas eles não ousavam xingar Yan. Os vários clãs na vila lembravam-se da reputação temível de Yan. Você poderia xingá-lo em seu coração. Se ousasse fazer isso na frente dele, poderia esperar retaliação. Outros poderiam retaliar indiretamente. Yan era diferente. Ele faria isso abertamente. O clã Shimura foi a melhor prova. Até o clã Sarutobi sofreu. O que era o clã Hyuga em comparação? O coração de Yashi permaneceu calmo. Ele falou de forma plana. Não é mirando em nosso clã Hyuga especificamente. É mirando em todos os clãs em Konoha. Todos devem cumprir, não apenas nós. Além disso, devo lembrar-lhes, estimados anciãos, que enquanto o conselheiro do Okage é o futuro genro do clã, suas decisões são feitas do ponto de vista da vila, não pessoal. Se ele agisse do ponto de vista de um genro para mirar no clã Hyuga, isso seria ingratidão. Agir do ponto de vista da vila era defender a retidão. Ele não estava concedendo tratamento especial ao clã Hyuga com base em relacionamentos pessoais. Isso, todos os clãs têm que aceitar? As reações dos anciãos pareceram esfriar significativamente. Os humanos são criaturas complexas. Muitas vezes, quando o infortúnio recai sobre si mesmo, a reação emocional é feroz. Mas se sabem que outros estão sofrendo o mesmo destino, essa agitação diminui. Porque seu pensamento muda, eu não sou o único tendo um momento ruim. Todos estão perdendo.
Talvez alguns indivíduos estejam em pior situação. Isso traz equilíbrio emocional. Então essa é a verdadeira intenção de Yan. O grande ancião agora entendia porque ele sentia que algo estava errado. Yan havia antecipado a resposta do clã Hyuga. Não importava o que acontecesse, o clã Hyuga estaria errado. Outros clãs concordaram. Apenas os Hyuga fizeram um escândalo. O que eles estavam tentando fazer? Causar problemas? Ai. O grande ancião sabia que não podia permanecer em silêncio por mais tempo. Ele tossiu para atrair a atenção de todos e fez a pergunta crucial. Líder do clã, o que exatamente essas reformas da vila implicam? Era uma notificação, não uma discussão. Isso significava que a implementação era inevitável, independentemente do acordo interno do clã Hyuga. Yan aplicaria isso. Então, como o clã Hyuga lidaria com isso para satisfazer Yan era muito importante. O ancião mais problemático continua sendo o grande ancião. Yashi olhou para ele sem deixar rastros e respondeu calmamente. A vila exige que a partir de agora para quaisquer transgressões de membros do clã, o clã não poderá lidar ou puni-los privadamente. Tais assuntos devem ser relatados à vila para que a vila decida. Essa reforma retirou diretamente os poderes disciplinares dos líderes de clã e anciãos, especialmente para a casa principal Hyuga. No passado, se um membro da casa secundária ofendesse um membro da casa principal, especialmente um ancião da casa principal, contanto que o ofensor não fosse de alto escalão, o ancião da casa principal poderia ordenar que fossem mortos instantaneamente. Se a reforma fosse aceita, esses poderes seriam completamente perdidos. Eles ainda poderiam tentar lidar com as coisas secretamente, mas se alguém os denunciasse, o problema seria grande, porque tais ações seriam um tapa na cara da vila. As consequências disso eram facilmente previsíveis. Com essas palavras, tanto os anciãos da casa principal quanto da casa secundária ficaram atonitos, pasmos. A decisão de Yan foi cortá-los diretamente, ceifando um tanto de seu poder. Sabendo que não podiam mais disciplinar facilmente qualquer membro do clã, ambos os anciãos da casa principal e da casa secundária sentiram-se profundamente desconfortáveis. Isso significava que seu status elevado como anciãos diminuiria. Qualquer um com queixas poderia vir até eles, e eles não poderiam punir diretamente. Caso contrário, se chegasse aos ouvidos do Hokage, eles estariam em apuros. Esse movimento é verdadeiramente venenoso. Em segundo lugar, os ninjas do clã, sejam da casa principal ou da casa secundária, devem obedecer às mobilizações da vila. A situação em que a vila precisa de permissão do clã para mobilizar seus ninjas também deve acabar. Não, eu absolutamente recuso. Eu recuso também. Com isso, tanto os anciãos da casa principal quanto da casa secundária levantaram-se em oposição. Até o grande ancião não permaneceu em silêncio. Esses termos são absolutamente inaceitáveis. Se essas duas condições fossem aceitas e as reformas implementadas, a autoridade dos anciãos diminuiria infinitamente. Isso era inaceitável. Sim, eu entendo a posição de todos. Vou relatar isso fielmente ao Lorde Conselheiro. Yashi permaneceu tão calmo como sempre, como se ele fosse apenas um mensageiro, um estranho, indiferente aos pensamentos dos anciãos. Qualquer decisão que os anciãos tomassem, ele ficaria firmemente do lado deles. Líder do clã, você não pode fazer isso. A atitude de Yashi deixou o grande ancião inquieto. Yashi olhou para trás confuso. Grande ancião, o que você quer dizer? Estou ficando do lado da vila contra o clã? Eu não disse nada. Estou apenas fazendo como todos vocês dizem, relatando fielmente. Por que tanta agitação? Tosse. O grande ancião falou rapidamente. Líder do clã, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer. Sim, o que eu quis dizer? Yashi deixou claro que estava ouvindo, mas o próprio grande ancião estava preso, porque Yashi nunca se opôs a eles. Ele nunca tentou persuadi-los. Ele seguiu consistentemente o conselho dos anciãos. Todos disseram oponham-se, então ele disse oponham-se. O que havia de errado com isso? Estou do lado de vocês. O que mais vocês querem? Droga! Uma sensação de inquietação subindo em seu coração, o grande ancião ficou ansioso, mas momentaneamente não sabia o que dizer, porque a posição de Yashi era muito firme. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 506. A posição de Yashi era tão firme que ninguém conseguia encontrar falhas nela, e foi precisamente por isso que o grande ancião sentiu-se inquieto. Ele sentiu algo incomum na resposta de Yashi. Todos descansem tranquilos. Como líder do clã, pelo bem da herança do nosso clã, eu, Hyuga Yashi, sempre estive com o clã, unido em coração com todos vocês anciãos. Yashi declarou solenemente sua postura e atitude, tranquilizando os anciãos. Na verdade, isso era exatamente o que ele vinha fazendo. Agora o grande ancião não tinha nada a dizer. Ele não podia acusar irracionalmente Yashi de não levar isso a sério, poderia? Ele está do seu lado. O que mais vocês querem? O que vocês querem assumir como líder do clã e decidir por si mesmos? Algo não estava certo, mas ele não conseguia identificar o que. O grande ancião não conseguia continuar pressionando a questão sem motivo, então ele deixou para lá. O que o preocupava agora era como Yan reagiria quando Yashi relatasse isso. Com o temperamento de Yan, o clã Hyuga poderia simplesmente sofrer uma grande queda desta vez. Naquela noite, os anciãos do clã Hyuga não conseguiram dormir, especialmente os anciãos da casa principal. Os anciãos da casa secundária tinham tão pouco poder de qualquer maneira, perdê-lo não seria grande coisa. Além disso, os anciãos da casa principal perderiam o deles também. Pensando dessa maneira, eles sentiram-se muito mais equilibrados. Além disso, aqueles que eram punidos geralmente eram membros da casa secundária. Membros da casa principal quase nunca enfrentavam tais situações. Realmente, a casa secundária estava ganhando o máximo. O que havia para se arrepender sobre perder um pouco de poder?
Era apenas uma pena que eles, como membros da casa secundária, não pudessem se apresentar e declarar seu apoio à decisão da vila. Caso contrário, eles seriam os primeiros a sofrer. Enquanto os anciãos do clã Hyuga não conseguiam dormir, Yan dormia profundamente até de manhã. Antes de deixar o acampamento, ainda havia trabalho a fazer, então Yan levantou-se cedo. Lorde Conselheiro, a senhorita Ino está aqui para vê-lo. Yan tinha acabado de sentar e nem tinha terminado uma xícara de chá quente quando um guarda entrou. Ino? Ela quer me ver? O que essa garota quer comigo? Embora intrigado, Yan não recusou. O trio Ino Shikasho era um grupo aliado. Ele poderia ser mais complacente com a geração mais jovem desses 3 clãs como uma forma de retribuir a Shikaku pelo seu trabalho duro. Pensando nisso, Yan disse: deixe-a entrar. Além disso, peça a divisão de logística para preparar algo de comida. Se eles não tiverem certeza, podem perguntar a Itachi. Sim, senhor. O guarda saiu imediatamente do posto de comando para fazer os arranjos. Lorde Conselheiro. Logo, Ino, com o rosto radiante de alegria, correu para o posto de comando. Para ser justa, entre a geração de Nata, Ino era bastante bonita. Ela apenas tinha um pouco de tendência de apaixonada e obsessão por aparência. Felizmente, sua condição era leve, não tão severa quanto a de Sakura. Sakura era do tipo que, uma vez que gostava de alguém, praticamente ficava assim até o fim dos tempos. Dava a Yan a sensação de uma versão feminina de Uchiha Obito. Se não fosse Sakura ser uma garota, Yan teria dado a ela o título de devota suprema. Amar alguém a ponto de obsessão e tolice era uma conquista que a maioria não conseguia alcançar. Ino, o que há atrás aqui? Ah, nada, nada. O sorriso no rosto de Ino congelou por um momento. Então ela subitamente corou e rapidamente balançou a cabeça. Você está brincando comigo? Você pediu para me ver. Você entra. Eu pergunto por quê. E você apenas continua balançando a cabeça em pânico. O que você está fazendo? Apenas aqui para me atrapalhar? Não foi isso que eu quis dizer. Ino entrou em pânico e explicou rapidamente. Eu só queria que o Lorde Conselheiro visse como meu treinamento está progredindo. Enquanto falava, Ino baixou a cabeça timidamente de novo, torcendo a bainha de suas roupas. Seus dedos dos pés pressionando com tanta força que ameaçavam cavar um buraco no chão. Por favor, encontre uma desculpa mais plausível. Yan deu um tapinha na testa, desamparado. Ele podia ver que Ino parecia um tanto interessada nele. Ele achou que tinha julgado mal. Afinal, Ino era um pouco obcecada por aparência. Ela gostava de pessoas bonitas. Quem teria pensado que sua condição pioraria? Você gosta de mim? Yan não era uma criança. Brincar de tímido com sim, eu gosto não, eu não gosto, era inútil. Se você gosta de alguém, seja direto. Estou com preguiça de arrastar coisas assim. Vamos ser todos diretos. Quanto a Ino, já que ela não conseguia se expressar claramente, Yan apenas diria ele mesmo. Ah! A franqueza de Yan pegou Ino desprevenida. Ela ficou lá estupefata, olhos arregalados, sem palavras. Mascorada e atordoada assim, ela era bastante fofa. Oh, você! Yan divertiu-se com a reação de Ino. Para evitar que ela ficasse mais confusa, Yan bateu decisivamente na mesa. Ino, eu não sou uma criança, então não brinco de jogos infantis. Eu só quero saber, você gosta de mim? Desorientada, Ino assentiu atordoada, então começou a balançar a cabeça. Meu Deus, por que eu admiti isso? Isso é tão embaraçoso. E se o Lorde Conselheiro não gostar de mim agora? Yan guardou seu sorriso e disse seriamente a Ino. Ino, a pessoa que você vê não é uma boa pessoa. Seu gosto por mim pode ser influenciado por uma paixão infantil. Não vou entrar em detalhes. Se você não tem medo de cair em um buraco, após seu treinamento, volte e fale com seu pai. Peça para ele vir até mim. Não fazia sentido discutir isso com Ino. Tinha que ser discutido com seu pai. Tudo bem, você pode voltar agora. Pense nisso com cuidado. Eu tenho coisas para lidar. Não posso fazer companhia a você. Entrando no posto de comando cheia de alegria, saindo atordoada, Ino ficou em um canto isolado, seu rosto vermelho enquanto respirava o ar frio. Depois de um longo tempo, ela finalmente se acalmou. Então deu um tapinha de arrependimento na testa. Argue. O que eu fiz? Eu acabei de me confessar ao Lorde Conselheiro? Isso foi uma confissão? O que eu faço? Crianças hoje em dia. Yan nunca esperou que isso acontecesse com ele. Ele suspirou, não pensou muito sobre isso, e continuou lidando com suas tarefas. Estar nesta posição significava estar constantemente ocupado, com muito para focar e lidar. Se o pai dela realmente vier até ele, então eles apenas inventam algo e deixam por isso mesmo. Capítulo 507. Lorde Conselheiro. Pouco depois que Ino, nervosa, saiu, Yan estava comendo. Então Yashi chegou. Os guardas de plantão do lado de fora não o impediram nem o anunciaram primeiro. Eles deixaram Yashi entrar diretamente. Já comeu? Quer um pouco? Yan pousou o garfo e apontou para o churrasco recém-entregue pela divisão de logística. O posto de comando estava preenchido com o aroma de carne grelhada. Yashi, que não havia tomado café da manhã, não recusou. Ele aceitou. Sentando-se em um assento próximo, ele cortou um pedaço de carne, fatiou-o cuidadosamente em pedaços pequenos e comeu devagar. Em comparação com o jeito de comer farto de Yan, a compostura de um grande líder de clã estava em plena exibição. Alguém poderia ter comentado, mas Yan já estava acostumado a isso. Seja em público ou em privado, Yashi não conseguia quebrar esses hábitos diários. Eles estavam gravados em seus ossos. O clã está lhe dando muita resistência, imagino. Enquanto comia, Yan perguntou de repente. Yashi não reagiu muito. Ele assentiu levemente. Engolindo a carne em sua boca, ele pegou um lenço do bolso, limpou a gordura dos lábios, colocou as mãos sobre os joelhos e respondeu seriamente. A reação da casa principal é mais forte. A casa secundária está bem. Afinal, essas mudanças são bastante benéficas para a casa secundária. Isso é verdade.
A reação forte dos anciãos da casa principal estava dentro das expectativas. Se eles não tivessem mostrado reação alguma, isso seria suspeito. Para esses anciãos da casa principal, eles não se importavam com quantos na vila foram perdidos. Não importava se os membros da casa secundária morressem, contanto que seus próprios poderes não fossem cortados. Os membros da casa secundária não deveriam ser descartáveis? É assim que deveria ser. Yan ficou em silêncio. Yashi continuou comendo calmamente. Quando Yashi terminou, Yan pediu a Izumi que servisse 2 xícaras de chá quente. Após terminar o chá, Yan pegou 2 pergaminhos e os jogou para Yashi. Leve-os de volta e faça os arranjos. Quero ver os membros do clã Hyuga saindo dentro de 1 hora. Sim, senhor. Yashi levantou-se, curvou-se e saiu com os pergaminhos. Ele não se deu ao trabalho de adivinhar quais tarefas eles continham. Elas certamente visavam os anciãos da casa principal. Líder do clã. O que o Lorde Conselheiro disse? Líder do clã. Yashi voltou para sua tenda. Os anciãos Hyuga que ficaram acordados a noite toda estavam todos reunidos, esperando por seu relatório. Precisamente porque não conseguiam se conter e tinham vindo esperar de manhã cedo. Yashi tinha ido ao posto de comando sem café da manhã. O Lorde Conselheiro não disse nada. Ele apenas me deu 2 pergaminhos de missão e ordenou que os membros do clã Hyuga devem deixar o acampamento dentro de 1 hora para realizá-las. Yan disse e Yashi fez. Ele era a ferramenta perfeita. Ele pegou os pergaminhos e os mostrou aos anciãos. O conteúdo da missão era simples. Ele precisava que o clã Hyuga enviasse várias equipes de reconhecimento ao campo de batalha para reunir informações importantes. Diferente das missões de reconhecimento comuns, essas equipes consistiam apenas em membros do clã Hyuga. Ninguém de fora estava envolvido. Mais assustadoramente, os números eram absurdamente altos. Quase metade dos membros do clã Hyuga atualmente no acampamento eram necessários. Lendo a missão, muitos aspiraram ar frio. Até Yashi, que estava mentalmente preparado, ficou surpreso, com a pálpebra tremendo várias vezes. Se algo acontecesse com tantas pessoas destacadas, as perdas do clã Hyuga seriam enormes. Droga! Isso é claramente nos alvejando. Exatamente. Que tipo de missão é essa? Por que apenas membros do clã Hyuga estão sendo enviados em missões de reconhecimento? O Lorde Conselheiro está obviamente nos alvejando. Os anciãos começaram a gritar. Yashi fez uma cara severa e latiu. Cuidado com as bocas. Falar mal de Yan no acampamento? Vocês estão loucos? Como líder do clã, ele ainda tinha que lembrar esses anciãos, para que algo não acontecesse e eles o culpassem, dizendo que ele não tinha cumprido seus deveres como líder do clã. Eu avisei vocês. Se vocês não conseguem controlar suas bocas e o clã for punido, isso é culpa de vocês. Analisando os anciãos frustrados, porém impotentes, Yashi disse friamente. Todos preparem-se. Dentro de 1 hora, as pessoas que precisamos enviar devem deixar o acampamento e seguir para os locais da missão para reunir informações. Não temos muito tempo. Como vocês já rejeitaram o pedido da vila, enfrentar retaliação é natural. Vão se preparar, todos. Vocês rejeitam as exigências da vila. Vocês ficam infelizes quando alvejados. E vocês querem retirar sua decisão? Nada é tão barato neste mundo. O clã pode enfrentar perdas significativas nos próximos dias. Preparem-se, anciãos. A área de reconhecimento não se limitava apenas ao campo de batalha que Konoha controlava. As missões também implicavam infiltrar-se na Terra da Terra. Isso era claramente enviar membros Hyuga para a morte. Quantos? Essa era uma questão em aberto. Dependeria de quando Yan decidisse parar. Droga! Não há vergonha em retaliar tão flagrantemente? Você não tem medo de que o clã Hyuga resista? Bem, o clã Hyuga realmente não ousava. Mas isso não é ir longe demais, Uchiha Yan? Frustrados, abatidos, mas não ousando desobedecer. Esse era o sentimento no coração de muitos anciãos Hyuga. Eles só tinham 1 hora para se preparar. Metade do tempo já tinha passado. Se as equipes necessárias não fossem despachadas dentro do prazo, eles seriam punidos. A retaliação foi repentina e feroz. O que está acontecendo com os Hyuga? Por que tantos ninjas deles estão deixando o acampamento? Quem sabe? Talvez eles tenham recebido alguma missão especial. Não seja intrometido. Você será preso como espião. Os ninjas do acampamento estavam curiosos. Que tipo de missão exigia destacar tantos Hyuga? Aqueles que estavam sendo enviados já estavam xingando internamente há muito tempo. Droga! Os anciãos criam problemas e nós sofremos por isso. Que diabos? O quê? Outra nova missão? O que os anciãos Hyuga nunca esperaram foi que ao meio-dia, antes que aqueles que não conseguiam comer de raiva tivessem descoberto como quebrar o impasse. Já percebendo que se Yan continuasse assim, os Hyuga estariam em sérios problemas com Deus sabe quantos morreriam. Uma nova ordem chegou. Yashi, sentado no assento principal, disse sem expressão. De acordo com a investigação da Anbu, sinais de atividade inimiga foram vistos nas rotas de suprimentos da vila. Precisamos de rastreadores habilidosos para investigar. Se inimigos forem encontrados, eles devem ser expulsos ou eliminados imediatamente. Capítulo 508. Todos preparem-se. Quando uma missão chegava, você tinha que obedecer às ordens. Quanto a qualquer outra coisa, apenas fique quieto. Você não tinha o direito de recusar, a menos que o clã Hyuga quisesse desobedecer às ordens. As consequências da desobediência. Só de pensar nisso era emocionante.
desobedecer ordens durante o tempo de guerra, e andaria as boas-vindas aos anciãos Hyuga se levantando em desafio. Isso tornaria mais fácil para ele atacar. Outra missão de reconhecimento significava destacar outro grande grupo. Sem o direito de recusar, eles só podiam cerrar os dentes e aceitar. Até então, até o mais lento tinha descoberto o que estava acontecendo. Havia até alguma grande operação planejada no acampamento recentemente? O Lorde Conselheiro estava mirando especificamente no clã Hyuga? A maioria dos Hyuga no acampamento já tinha sido destacada. Ei, o que há com os Hyuga? Por que eles estão enviando tantos para missões? Eles ofenderam o Lorde Conselheiro? Ofenderam ele? O que você sabe? Ouvi de um ancião do meu clã que a vila planeja revogar alguns privilégios dos clãs ninja. De agora em diante, os clãs não podem lidar com punições internas eles mesmos. Isso tem que passar pela vila. Todos os outros clãs concordaram, mas os Hyuga recusaram. Isso soa como uma coisa boa. Por que eles recusariam? Para o ninja de clã comum, claro, é bom. Mas para os anciãos do clã e o líder do clã, é uma má notícia. As notícias se espalharam. Não existe tal coisa como uma parede impermeável. Emitindo tal ordem, Yan certamente informaria os outros clãs. Sem confidencialidade explícita, a notícia estava fadada a se espalhar. Com certeza, em menos de um dia, a atenção de todos foi atraída para o clã Hyuga. A nova regra, proibir os clãs de punir seus próprios membros exigindo a supervisão da vila, era em sua maioria irrelevante para a maioria dos clãs, incluindo os Uchiha. Apenas os Hyuga sentiram seu sangue sendo drenado. Daí a situação. Todos os outros clãs concordaram. Apenas os Hyuga recusaram. Vocês Hyuga são especiais, não são? Todos os outros concordam. Apenas vocês recusam. Especialmente aqueles anciãos da casa principal, vocês se viciaram em disciplinar seu próprio povo e simplesmente não querem largar. E além disso, a vila precisa da sua permissão para destacar ninjas Hyuga? Os Hyuga ainda são membros de Konoha? Quando a notícia se espalhou, aqueles que não sabiam aprenderam o que tinha acontecido. Especialmente dentro do clã Hyuga, vozes foram levantadas. Os ninjas da casa secundária estavam cheios de ressentimento, direcionado principalmente aos anciãos do clã. As mudanças propostas pela vila obviamente beneficiavam a casa secundária, mas os anciãos recusaram. Daí a situação atual. A vila estava retaliando contra o clã, mas a casa secundária era quem estava sofrendo. A casa principal estava intocada. Os anciãos permaneciam altivos e poderosos. Não importava quão perigosa fosse a missão, eles nunca eram os destacados. Pensando dessa forma, a mentalidade dos ninjas da casa secundária quebrou. Porque é sempre nós. A casa principal nos trata como escravos. E quando a vila tenta nos dar alguns benefícios, vocês impiedosamente recusam. Vocês recusam alegremente e nós ainda sofremos. Droga! Por que isso está acontecendo? Os membros da casa principal já tinham uma reputação ruim. Os membros da casa secundária tinham estado suportando. Mas todo atrito tinha sido limitado a dentro do clã. Agora, tinha se tornado público. Especialmente depois que o tratamento injusto da casa secundária foi exposto, os membros da casa principal ficaram pasmos. Quem espalhou isso? Devemos pegá-los e puni-los severamente. Isso está arruinando a reputação do nosso clã Hyuga. Droga! Tão irritante. Pegar quem? Você ousa? Yashi não falou. Ele apenas observou os anciãos clamarem. Depois de um tempo, o grande ancião, irritado com o barulho, apontou para o mais barulhento e xingou. Não se esqueçam de onde vocês estão. Investigar pessoas? Repreendidos pelo grande ancião, os anciãos perceberam que não estavam na vila. Eles estavam no acampamento da fronteira. Investigar pessoas no acampamento? Eles teriam que ter a vesícula biliar de um tigre. Não tendo outro recurso, eles se voltaram para Yashi. Líder do clã, vamos apenas ficar de braços cruzados e deixar a reputação do nosso clã ser arruinada? Já que você é o líder do clã, você tem que resolver os problemas do clã. Caso contrário, qual é o sentido de ter um líder de clã? Yashi franziu a testa levemente. Após alguns segundos de silêncio, ele disse: vou ao posto de comando e perguntarei pessoalmente ao Lorde Conselheiro. Acalmem-se e aguardem minhas notícias. Yashi agiu decisivamente. Concordando em assumir a responsabilidade, ele não hesitou. Ele partiu imediatamente para o posto de comando. Essa ação decisiva deixou os anciãos clamorosos sem palavras. Apenas o grande ancião franziu a testa. Ele ainda sentia que algo estava errado, mas não conseguia dizer o quê. Uma premonição lhe dizia que essa visita não terminaria bem. Infelizmente, ninguém mais viu isso. Não tendo certeza, ele guardou sua preocupação para si mesmo. Talvez fosse apenas sua imaginação. Não importa o quanto Yan mirasse nos Hyuga, ele não iria longe demais. Pelo menos, era o que ele pensava e os outros anciãos também. E então, Yashi não voltou. Após esperar ansiosamente e incapaz de esperar mais, os anciãos em pânico enviaram alguém ao posto de comando para inquirir. A notícia que eles receberam atingiu-os como um relâmpago. O líder do clã Yashi foi detido por expressar insatisfação com os arranjos do acampamento, acreditando que o clã estava sendo única e especificamente alvejado, e por confrontar o Lorde Conselheiro. O líder do clã foi detido? As coisas explodiram? Só então os anciãos Hyuga perceberam que Yan não estava brincando. Ele estava realmente jogando pesado. E ele não lhes daria nenhuma chance de resistir. Se eles estivessem na vila, eles poderiam ter alguma margem de manobra. Mas eles estavam no acampamento da fronteira. Um momento de descuido e eles seriam cercados e então... Neste momento a maioria dos ninjas Hyuga já tinha sido destacada e não podia facilmente retornar. Com rumores voando por toda parte, mesmo que os anciãos fossem pegos e punidos, os ninjas restantes da casa secundária não ousariam. E mesmo que ousassem, eles não interviriam.
Eles desejavam que os anciãos da casa principal se apressassem e morressem. E aqueles anciãos da casa secundária que valorizavam as regras do clã ainda mais do que a casa principal, eles desejavam que eles morressem ainda mais rápido. Quando falei gentilmente com vocês, vocês não ficaram felizes. Quando dei ordens diretamente, vocês ainda recusaram. Então não me culpem por deliberadamente mirar em vocês, por deliberadamente retaliar. Capítulo 509. Yan tinha descoberto isso. Ao lidar com esses velhos fósseis Hyuga, ele não podia ser gentil demais. Caso contrário, eles realmente pensariam que ninguém teria a determinação de ir atrás deles. Caos completo. Se antes disso esses anciãos Hyuga ainda podiam manter o controle, com Yashi detido, sua composição quebrou. O clã Hyuga não era como outros clãs. Outros podiam simplesmente mudar seu líder de clã, uma questão simples. Mas os Hyuga não podiam. Seu líder de clã era primordial. Se algo acontecesse com ele, as consequências eram inimagináveis. Vão convocar a senhora Hinata. A premonição do grande ancião tinha se tornado realidade. Yan estava de fato indo jogar pesado e colocá-los em seu lugar. Agora que o líder do clã estava detido, o argumento era inútil. A solução mais direta e simples era trazer Hinata, então ir juntos ao posto de comando e encontrar uma maneira de acalmar a fúria de Yan e resolver o assunto. As opiniões dos anciãos não eram mais primordiais. A coisa mais importante agora era se Yan os deixaria escapar. Poucas pessoas nos cargos de ancião eram tolas. Sem o grande ancião precisar soletrar, eles entenderam a gravidade de sua situação. Ninguém ousou clamar agora. Todos se comportaram. Ao saber que seu pai tinha sido detido, Hinata parecia ansiosa. Embora assustada, ela não se recusou a acompanhar os anciãos ao posto de comando. Ou não? Quando o grupo de anciãos e Hinata deixou os aposentos do clã Hyuga, eles perceberam que a área já tinha sido cercada por numerosos ninjas, aberta e secretamente. O lugar onde os anciãos viviam tinha se tornado um aquário. Se Yan tivesse alguma má intenção, um único comando poderia acabar com todos eles. Isso é um grande problema. Os rostos dos anciãos Hyuga ficaram pálidos. Os anciãos da casa secundária foram menos afetados, pois tinham experiência de combate. Mas os anciãos da casa principal, acostumados a vidas de facilidade e conforto, nunca tinham visto tal situação. Agora eles entraram em pânico. Especialmente ao ver os esquadrões Ambu escondidos nas sombras, seus corações afundaram até o estômago. Apenas a ingênua Hinata não percebeu. Ela só queria chegar ao posto de comando rapidamente e perguntar sobre seu pai. Sob os olhares de muitos, alguns estranhos, alguns satisfeitos, o grupo apressou-se, indo direto para o posto de comando. Yashi tinha sido detido. Yan não estava brincando. Ele falou sério. Claro, ele foi apenas detido. Yan não fez nada excessivo com ele, pelo menos na superfície. Caso contrário, os anciãos Hyuga poderiam pensar que ele estava jogando jogos. Deter Yashi também o poupou da dificuldade de ser pego no meio. Senhor, a senhora Hinata está aqui. Os anciãos Hyuga também estão aqui. Deixe-os entrar. Yan não os manteve esperando do lado de fora. Enquanto dava a ordem, ele também fez com que seu pessoal previamente preparado entrasse em posição. Assim os anciãos Hyuga ficaram ansiosamente do lado de fora do posto de comando, incapazes de se acalmar, porque eles viram um grande número de ninjas cercando o posto de comando. Vamos ser mortos? Naquele momento, alguns anciãos estavam genuinamente em pânico. O mensageiro saiu e disse friamente: o Lorde Conselheiro vai vê-los agora. Sua atitude era hostil, um reflexo do comportamento atual de Yan. Felizmente, Yan estava disposto a vê-los. Isso foi uma bênção disfarçada. Hinata correu para dentro do posto de comando primeiro. Os anciãos seguiram rapidamente. Yan, ouvi dizer que o papai foi detido. Naquele momento, Hinata ignorou as formalidades. Ela entrou correndo e fez a pergunta urgentemente. Yan pousou sua caneta, fez um gesto para Hinata e sinalizou para ela se aproximar. Quando Hinata se aproximou, ele deu um tapinha em sua cabeça e disse suavemente: isso é assunto da vila. Você não pode interferir. Vá descansar nos fundos. Se estiver entediada, pode conversar com a Izumi. Hinata entendeu que havia muitas coisas com as quais ela não podia interferir, mas a atitude de Yan indiretamente lhe disse que Yashi estava bem. Apenas uma detenção nominal. Nada mais. Então ela podia ir para a sala dos fundos e não se preocupar com seu pai sendo punido. Após Hinata sair, o rosto de Yan escureceu. Ele recostou-se na cadeira com as pernas casualmente apoiadas na mesa e falou sarcasticamente: oh meu, vamos ver quem está aqui. Não são estes os anciãos Hyuga da vila? O que traz vocês, estimados senhores anciãos, para ver a mim, este humilde conselheiro do Hokage? Lorde Conselheiro, nós... O grande ancião rapidamente avançou para explicar, mas Yan o cortou com um escárnio. Não, por favor, não me chamem de Lorde Conselheiro. Não sou digno. Diante de vocês, grandes anciãos, quem ousa reivindicar ser Lorde? Desde a abertura, Yan os assou sobre fogo aberto. Todos sabem que nesta vila, vocês anciãos Hyuga são os maiores. A vila precisa da permissão de vocês para destacar pessoal. Caso contrário, os ninjas Hyuga não ousam se mover. Que ares! Tão impressionante. Acho que vocês deveriam ser os lordes não anciãos. Deveríamos chamá-los de Lorde Anciãos. Não se preocupem. Vou emitir um anúncio imediatamente e enviar a notícia de volta para a vila. De agora em diante, todos em Konoha devem se dirigir a vocês, anciãos Hyuga, como Lorde Ancião. Todos, inclusive eu. Acho que o terceiro Hokage também concordaria. Vocês gostam de ser altivos e poderosos, não gostam? Vocês gostam de deter poder, não gostam? Então eu farei vocês realmente altivos e poderosos. Qualquer um que não concorde, eu vou estapeá-los até que concordem.
De agora em diante, vocês serão as pessoas mais honradas em Konoha, o status mais alto. A voz de Yan era alta, quase um rugido no final, ouvida pelos ninjas ao redor, incluindo membros Hyuga. Ao ouvir isso, os ninjas comuns e membros de outros clãs pareciam hostis. Os ninjas Hyuga desejavam poder cobrir seus rostos e se esconder em algum lugar. Bang! A palma de Yan reduz a mesa a lascas. Chakra aterrorizante surge para cima, quase arrancando o teto do posto de comando. A atmosfera anterior desapareceu em um instante, substituída por algo muito mais intenso. O chão rachou, uma teia de aranha gigante centrada nos pés de Yan espalhando-se pelo chão. O que exatamente vocês do clã Hyuga querem? Vocês ainda se consideram parte de Konoha? Tanta arrogância. Vocês ousam desafiar as ordens da vila. Até meu próprio clã esconde o rabo e obedece às ordens. O que torna vocês tão especiais? Essas mudanças derrubarão a herança do seu clã? Ou transformarão os membros Hyuga em escravos? O que vale essa resistência teimosa? Capítulo 510. Vocês sabem muito bem como trataram a casa secundária ao longo dos anos. Posso dizer claramente a vocês, o conflito entre a casa principal e a casa secundária dos Hyuga tornou-se severo. Se isso continuar, um dia explodirá. Quando isso acontecer, todos vocês serão os pecadores do clã Hyuga. Yan bateu na mesa com raiva, rugindo. Vocês acham que estou fazendo isso por mim? Pela vila? É porque vocês mesmos foram longe demais. Ainda não estão convencidos, não é? Todos vocês sentem que estou visando vocês? Ótimo. Darei a ordem agora mesmo. Vou convocar todos os ninjas Hyuga destacados. A partir de hoje, incluindo todos vocês, nenhum membro do clã Hyuga pode aceitar mais nenhuma missão da vila. Aqueles com cargos oficiais também serão removidos. Todos vocês, membros do clã Hyuga, voltem para o seu complexo. Já que estão tão decididos a se apegar às suas pequenas regras podres, tão receosos de que outros as interrompam, concederei o seu desejo. Fiquem em seu próprio território. Não vão a lugar nenhum. Itachi. Senhor. Itachi deu um passo à frente. Yan acenou com a mão. Vá imediatamente. Leve algumas pessoas. Informe aos ninjas Hyuga no campo de batalha que todos devem retornar. Sim, senhor. Itachi partiu decididamente sem hesitação. Senhor. O grande ancião Hyuga entrou em pânico e rapidamente deu um passo à frente, querendo defender a causa do clã. Mas Yan o interrompeu novamente. Calha a boca. Não quero ouvir suas desculpas inúteis. Agora, imediatamente saiam. Empacotem suas coisas. Eu escoltarei pessoalmente vocês de volta à vila. Eu supervisionarei pessoalmente todos vocês. Vamos ver por quanto tempo vocês do clã Hyuga conseguem resistir. Bum! Seu chakra aterrorizante explodiu novamente, empurrando o grande ancião vários passos para trás. Ele encarou Yan com horror. Lembrem-se das minhas palavras, agimos como um só. Se alguém vacilar, tratarei como criminosos de guerra. O olhar frio de Yan varreu os anciãos Hyuga. Não me importa se vocês são da casa principal ou da casa secundária. Mesmo que vocês sejam um ancião da casa principal, se desobedecerem às ordens, serão executados no local. Agora saiam. Aqueles atingidos pelo olhar de Yan recuaram, baixando a cabeça. Eles podiam ver que Yan estava pronto para matar. A essa altura, não importava se você era da casa secundária ou da principal. Se você ousasse criar problemas, seria eliminado. Os anciãos Hyuga fugiram, humilhados. O que os deixou ainda mais desesperados foi que esquadrões de ninjas Uchiha e equipes da Anbu seguiam, vigiando-os. Qualquer movimento suspeito e eles seriam executados no local. E Yan os levaria pessoalmente de volta à vila. Ele queria ver quantos ousariam aparecer e buscar a morte. De volta à vila, ele supervisionaria pessoalmente essas pessoas. Vocês gostam de se apegar àquelas velhas tradições ultrapassadas, não gostam? Então fiquem aí. Não me culpem por não lhes dar uma chance. Vocês não poderão colocar os pés fora do seu complexo. Vocês ficarão obedientemente escondidos aí, protegendo suas regras ultrapassadas. Lidar com esse bando, que não podia ser convencido pela razão e não aprenderia com a dor, exigia medidas implacáveis. Caso contrário, era inútil. Desde os tempos de Senju Hashirama, sucessivos Hokages tentaram resolver esses problemas. E qual foi o resultado? A resistência do clã Hyuga era forte. Suas reações eram ferozes. No final, nada foi feito. Já que os Hokages anteriores não conseguiram, então ele o faria. Ele seria o vilão. Se ele não conseguir lidar com esses velhos fósseis Hyuga adequadamente, ele prefere renunciar ao seu cargo. Não foram apenas os anciãos que ficaram assustados. Hinata, escondida na área de descanso ouvindo, também estava com medo. Felizmente, Izumi estava lá para confortá-la. Yan. Hinata saiu cautelosamente, nem sequer ousando olhar para cima. O rosto carrancudo de Yan rapidamente suavizou, substituído por um sorriso. Ele acariciou a cabeça de Hinata e disse: estou fazendo isso pelo seu clã Hyuga também. Seu pai concordou com isso, então não se preocupe. Não vou punir todo o clã Hyuga. Vou apenas lidar com aqueles anciãos teimosos que se apegam ao poder e desconsideram o bem-estar da casa secundária. Sério? E quanto ao meu pai? Hinata olhou para cima, encantada. Temos que manter as aparências. Essa foi a intenção do seu pai. Apenas finja que você não sabe de nada. Não conte a ninguém. Se alguém vier implorar por misericórdia, apenas diga que não há nada que você possa fazer. Entendido? Yan não queria Hinata pega no meio. Tudo bem, eu entendo. Hinata sentiu vigorosamente. Embora ela não entendesse totalmente por que Yan e seu pai estavam visando os anciãos do clã tão agressivamente, se tanto Yan quanto seu pai escolheram fazer isso. Então os anciãos devem estar errados. Eu preciso voltar? Não. Fique no acampamento até que isso termine. Dessa forma, você não será colocada em uma posição difícil.
Se Hinata retornasse para Konoha, quando os anciãos Hyuga não suportassem a pressão, eles certamente continuariam vindo até ela, implorando para que ela intercedesse por eles. Eles poderiam até usar valores do clã e todos os tipos de apelos morais para coagir Hinata. Yan não seria tolo o suficiente para deixá-la voltar para a vila. Ela poderia ficar em segurança no acampamento. A gritaria e os rugidos de Yan no acampamento tiveram um grande impacto. Depois disso, os ninjas no acampamento agora olhavam para os membros Hyuga de forma diferente. Incapazes de suportar o escrutínio, alguns ninjas da casa secundária removeram suas bandanas. No passado, eles aterrorizavam-se com a exposição do selo pássaro engaiolado, já que a maioria o via como uma marca de vergonha. Mas hoje, a situação estava invertida. Quando revelaram seus selos pássaro engaiolado, ganharam compreensão e simpatia. Não olhem para este velho assim. Eu também não sei o que fazer. Todos, empacotem suas coisas. Quando o pessoal estiver reunido, seguiremos o Lorde Conselheiro de volta à vila. Conversaremos depois que voltarmos. Retornando aos seus aposentos, vendo que alguém ainda queria falar, o grande ancião imediatamente os interrompeu. Argumentar agora era inútil. Somente quando retornassem à vila poderia haver alguma esperança de mudar as coisas. Todo o acampamento estava sob o controle de Yan. Se você tentar falar agora, você realmente acha que ele não matará? Apenas empacote suas coisas. O grande ancião nunca sonhou que um problema tão grande cairia sobre as cabeças do clã Hyuga. Os anciãos da casa principal queriam retornar à vila o mais rápido possível, mas não dessa maneira. Infelizmente, as coisas nem sempre saem como planejado. Eles podiam voltar, mas a maneira de seu retorno era humilhante. Eles não eram criminosos, mas estavam sendo escoltados como um. Ninguém ficaria feliz com isso. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!